Prontinho. Essa é uma das reuniões que nós realizamos a cada início de biênio da ACN, Associação Alagoana da Cultura Nerd, com o segmento, respeitando as normativas que o nosso estatuto, né, o Estatuto da Cultura Nerd, pede, e nesse sentido nós não reunimos apenas os líderes de cada segmento, mas reunimos todos os membros de cada segmento para a discussão. A primeira reunião foi realizada no início de 2021, desde que a gente foi nomeado, né? A diretoria presente foi nomeada, a atual diretoria, e realizamos com cada segmento sua reunião para discutir as propostas e avaliar o que seria de interessante para os segmentos da cultura nerd. Passados os 2 primeiros anos, é natural que a gente realize uma segunda reunião, né, para discutir o biênio, ver os pontos fortes, os pontos a melhorar dos 2 últimos anos em relação às atividades da ACN, ver quais pontos a gente poderia acrescentar, né, quais sugestões o segmento tem para dar, e também para que a gente passe para vocês as novas propostas, os novos projetos que vão acontecer, não só esse ano, como no ano seguinte. A gente está utilizando algumas ferramentas para facilitar a nossa discussão dessa noite, né? Uma delas é que no momento que a gente abrir para falas, né, a gente vai utilizar a ferramenta de levantar a mão, tem um símbolo da mãozinha aí, então quem tiver interesse de falar, clica no símbolo e no momento que a gente abrir a fila de falas, a gente segue a ordem de quem levantou a mão. Para quem tiver com o microfone baixo e vocês não estiverem escutando, também a opção de ativar as legendas, né, para que vocês possam ter essas informações como legenda na tela em tempo real. Pois bem, nesses 2 últimos anos, nós conseguimos realizar alguns projetos que se tornaram rotina dentro do cenário nerd. Né? O Festival da Cultura Nerd de Maceió, ele já aconteceu em 2 edições, o Summer Geek no final do ano e também o Festival da Cultura Nerd em Arapiraca. Agora, desde o ano passado, a ACN também é co-realizadora do SESC, né, do SESC Geek. Antes desse fenômeno, somente o SESC realizava o evento e os segmentos participavam em colaboração, mas agora nós temos uma organização tríplice, né, onde o SESC, a ACN e a FEMAC estão organizando tanto o SESC Geek que passou, como os próximos SESC Geeks que possam vir a acontecer. Esse ano vão acontecer 2 SESC Geeks, né, não só em maio aqui em Maceió, mas também em agosto em Arapiraca, e também o projeto Juventude Conectada. O projeto Juventude Conectada ele aconteceu no ano passado, há 2 anos, né, começou em agosto de 2021, realizado também ano passado, a gente abriu 4 polos no total, tudo isso com a força e atração que a gente conseguia através de algumas parcerias. Dessa vez, nós conseguimos aprovar o Juventude Conectada através de leis de incentivos financeiros, e esse ano a gente executa ele na sua totalidade, né? Como deveria ser executado quando a gente criou a ideia, com os recursos, as propostas, oficinas, né? Os devidos polos sendo abertos, serão um total de 13 polos abertos no estado todo, e com isso é natural que a gente tenha muitos outros membros às séculas dos segmentos, não será diferente com o segmento de Swordplay. Eu estava conversando com a Lu há pouco, e a gente falando sobre os eventos, né? A ascensão dos eventos trouxe uma rotina calorosa, principalmente para os líderes. Bom para quem não organiza, né? Para quem curte e participa, porque tem mais evento, tem mais atividade, consegue interagir mais com seu próprio segmento, mas também cria-se um desgaste, vamos dizer assim, né? Um cansaço de quem está todo dia, toda semana, todo mês, tentando organizar. Eu queria ouvir de vocês o que é que vocês acham sobre os eventos, sobre o espaço que é cedido, sobre a programação que é colocada, né? Se está bom, se não está, se é isso que vocês esperam, ou se tem alguma coisa a mais que vocês esperam para esses eventos, para que a gente possa entender como foi esses 2 anos, saber se de fato a gente está acertando ou se a gente não está acertando, está fazendo totalmente contrário
do que o segmento espera. A gente viu os avanços do ano passado, né? Os 3 clãs totalmente fardados, né? Os movimentos se organizando. Hoje a associação de swordplay existe de fato e de direito, né? Vocês têm avançado de forma prodigiosa, mas é preciso entender, ouvir esse feedback, porque às vezes a gente não conversa nos bastidores, né? E acaba sem entender o segmento em si. Eu vou começar a abrir as falas, a Lua levantou a mão, então, a gente começa por ela. Lua pode falar. Boa noite. Eu recebi algumas reclamações do pessoal dos clãs. A primeira reclamação que a gente recebeu é sobre o espaço no evento. O espaço que nos é cedido geralmente só dá para colocar as lutas individuais, as atividades em grupo, que geralmente atraem também muito público, a gente não consegue colocar. A segunda reclamação que eu recebi quanto a esse último ano foi a dedicação que os clãs tiveram dentro dos eventos, que existiam muitos eventos e, consequentemente, existiu uma evasão de membros por causa desses eventos, porque a gente só estava realizando eventos e não estava treinando de fato. Então, a gente teve essa dificuldade com essa evasão de membros. Um dos clãs chegou a apontar isso, solicitar uma reunião comigo para ver como poderia ser resolvido. Disseram que não queriam mais fazer parte de eventos, e foi uma situação que me preocupou muito. O acordo que a gente chegou até na nossa assembleia mesmo foi que cada clã faria um evento a cada 6 meses, ou seja, 2 ao ano, né? Agora nós estamos com cinco clãs, sendo um deles não está de fato ativo, né? Então, esse seria o nosso limite assim de eventos para criar, para participar, perdão, exceto o Festival de Cultura Nerd, que será organizado pela associação mesmo, em parceria com os clãs, onde cada clã ficaria com um horário dentro do evento. Acredito que essas foram as maiores reclamações que eu recebi. Ah, não, teve outra, perdão. Questão de água nos eventos, né? Que eu acho que eu já cheguei até a conversar com você, Jefferson, sobre isso, né? Que a associação, o que que acontece? O Swordplay, ele é um esporte, o público dele geralmente é baixa renda. Nós temos poucas pessoas dentro do Swordplay que têm uma condição melhor ou que trabalha, e não dá para a gente, infelizmente, juntar, fazer com que o pessoal pague uma taxa, obrigar o pessoal a pagar uma taxa para que haja água, conforto, tatame dentro dos eventos. Além de que a gente tem as outras necessidades, como pagar o CNPJ e os 2 eventos que estão aí nas nossas costas, que é o Despertar e a Odisseia, o torneio nacional, né? Então, a gente não tem essas condições de bancar esses em todos os eventos, né? A água e o tatame. Acredito que seja só isso. Se tiver algo a complementar aí, algum membro do Swordplay, por favor, complete. Certo. O próximo a falar é o Lorde. Bom, boa noite para todo mundo de novo, né? Bom, a Lua praticamente passou quase tudo dos problemas que a gente teve do ano passado, mas vendo do meu lado como líder de um grupo, a gente sofreu também até com quesito de reconhecimento, sabe? Tipo assim, a gente estava fazendo, eu tava fazendo um evento e ia perguntar uma coisa para a staff não sabia nem quem eu era, sabe? Tipo assim, coisa de até eu perguntar onde é que você já estava e a pessoa do evento virar e olhar para mim e virar as costas de novo e ir embora. Tipo assim, tipo que só
tanto que, tipo assim, no último evento, quem me salvou foi o Caetano. Tipo assim, eu tava lá perdido, porque tinha uma programação para seguir, eu tinha programação, mas eu não tinha ninguém lá para me fornecer ou me dar acesso a pegar o equipamento e as coisas para seguir a programação. Então, tipo assim, eu acredito que para melhorar também essa parte, nem que fosse feito alguma espécie de crachá, ou identificação também para o swordplay, como os outros segmentos têm, para que o pessoal que está à frente tenha acesso às coisas que são destinadas a- ao pessoal que está tocando o evento. A parte do básico, que é água e um lugar específico para como banheiro, assim, pra, ajuda também. E o principal, eu acho que foi o que eu senti muito no evento, tipo assim, a gente sempre vê, por exemplo, o pessoal que está animando o evento, ir lá e falar do cosplay, falar do K-pop, falar do pessoal das lojas, mas não, a gente nunca vê a pessoa lá e falar do swordplay, dizer que a gente tá ali. Todo evento a gente sempre tá num cubículo, escondido lá, num canto, sabe? Tipo assim, e o evento tá tocando e, tipo assim, a gente não. E se a gente não fizer alguma coisa para chamar atenção, a gente fica lá com uma grande quantidade de público, porque o swordplay dá público e segura público também, que o pessoal entra no. Isso eu já vi nos dois últimos festivais de cultura. O pessoal entra, roda o evento todo. O que é que tem de atividade para fazer? Aí tem os videogames lá, para quem gosta de jogos, tem o pessoal que fica ali na parte da dança, e o resto do pessoal vai todo pro swordplay. Fica o pessoal ali meio gato pingado na frente do palco, quando tem alguma coisa interessante, e o resto vai lá pro swordplay. O swordplay fica até sobrecarregado, porque fica uma fila enorme para pouco espaço. Então, tipo assim, eu gostaria muito que para os próximos eventos a gente recebesse uma estrutura um pouquinho melhor, se possível, com a mesma atenção que a gente recebeu do pessoal de fora. Por exemplo, a gente foi fazer um evento em Recife, o, o responsável pelo evento pô, deu para a gente a melhor estrutura possível. A gente levou equipamento e chegou lá e falou, não, isso aqui não é digno de vocês, não. Pô, investiu, investiu, acho que equivalente a uns 5, 6 mil reais no Castelo Novo, colocou lá para a gente, no final ele passou para nós, ele ia de instante em instante, ia lá, galera, ó, Arena Swordplay é ali, ó, ele colocou uns bannerzinhos seguindo, ó, Arena Swordplay, quer participar. Tipo assim, umas coisas simples que ajudam a gente também. Do mesmo jeito que a gente tá lá e alguém pergunta a gente onde é que tem o que tem mais para fazer no evento, a gente diz, ó, tem área game ali, tem área RPG. Então a gente quer também que o pessoal meio que aceite a gente do Swordplay no meio do evento, que a gente se sente meio que um pouco isolado, sabe? É tipo, tá o evento rolando, tem todos os países lá, e a gente é o Acre. O resumo é isso, sabe? De resto, o que a gente pode fazer, tanto pelos outros segmentos, quanto pela ACN, a gente faz, então, tipo assim, qualquer entre parceria, essas coisas. Correria também, você sabe sempre que você está precisando da gente. A gente vai e apoia. Então, para essas próximas, eu espero muito que a gente tenha também essa volta, né? Então, tipo assim, o que você precisar da gente, a gente dá. Mas a gente só quer o básico, a gente só precisa do básico para a gente poder melhorar também o serviço que a gente oferece. Obrigado, tá? Entendi. Mais alguém inscrito? Ou que queira se inscrever? Não. Bem, então vamos começar respondendo aos a Lua. Pode falar, Lua. Eu queria falar só sobre esse primeiro ponto que o Lorde falou. Eu só queria dar uma sugestão, porque no Swordplay não é só a diretoria que está presente nos eventos. Muitas vezes vem membros
que a primeira vez que está fazendo uma arena, e mesmo com a camisa, não recebe justamente as informações e os acessos, e é uma coisa também que foi reclamada para mim, que eu esqueci de comentar, que não recebe esse acesso. Então, eu não sei a melhor forma, mas uma sugestão é justamente uma identificação que seja do evento, que a gente coloque nos membros que estão trabalhando durante aquele evento, sabe? Não, mesmo com a identificação do Swordplay, acaba não sendo percebido pelos staffs. Talvez justamente uma identificação, algum crachá, alguma coisa do próprio evento, para falar, essa pessoa está trabalhando nesse evento, entendeu? Certo. Bom, só deixa eu fazer umas orientações. Concordo com vocês, todos os pontos que vocês colocaram são importantes, mas existem algumas informações que talvez encaixem para que vocês possam entender como funcionam os festivais. Existem algumas arenas, por exemplo, como você falou do Caetano, e aí eu falo do RPG, que são entregues às associações das quais estão à frente do segmento, e essa associação fica responsável pela manutenção da sua própria arena. Por exemplo, a LRPG Clube, todos os mestres são credenciados, eles recebem lá água, alimentação, né, e todo o suporte que a LRPG Clube proporciona, uma vez que dentro do estatuto da LRPG Clube é obrigação da associação movimentar, fomentar o RPG no estado. E assim acontece com cada associação presente nos seus devidos segmentos. Na verdade, a gente cede o espaço para que a associação fomente o seu segmento dentro do festival. Alguns de vocês, quando você fala que o segmento Swordplay ele não fica bem posicionado, no último festival a gente construiu o castelo, vamos dizer assim, dentro do que vocês solicitaram, no meio do evento, né? Inclusive foi a maior área que o evento teve, onde a gente perguntou o que era necessário e a associação nos passou e foi o que a gente colocou, né? Eles disseram, a gente tem uma lona, a gente precisa de tanto espaço, assim, tantas tendas, e foi o que a gente disponibilizou no meio do evento, né? Então, a nível de visibilidade, eu acho que todo mundo que rodava o evento caía ali bem no meio. Sobre a questão de onde tem mais público, onde não tem mais público, eu acho que isso é muito sazonal. Até o momento, nenhum dos segmentos bateu o público do K-pop em suas apresentações, isso é um fato. Tanto outro segmento, que é o segmento da música nerd, onde envolve todos os membros ali presentes. Não vale a gente considerar, no sentido que quando começa o evento, é evidente que a gente não tem um público ali na frente, também pelo horário, mas os desfiles cosplays e toda a programação do evento é muito bem preenchida, até porque o evento ele bate a casa de 15 a 20 mil pessoas, né? E aí a gente não pode dizer que esse público fica todo concentrado no Swordplay. Uma vez que dentro dos 2 últimos anos a gente percebeu que dar a organização de cada setor a cada associação talvez não tenha sido a forma mais assertiva, né? Visto que há associações que hoje possuem suas parcerias e a sua fonte de executar os seus projetos, enquanto outras ainda possuem dificuldade, né? Não, como a Lu falou, não tem condições de colocar uma água ou um tatame específico. Quais são as medidas que nós tomaremos para os eventos futuros? O primeiro caso, a gente, sim, para concluir esses pontos, os monitores voluntários, que a gente chama de staff, que ali está presente, também são pessoas que participam como voluntários, mas que não são devidamente treinadas, vamos dizer assim. Eu tenho uma formação profissional de atendimento,
ou recebem um recurso para executar, e naturalmente são humanos como nós. A gente teve problemas, inclusive no último Sesc Geek, por exemplo, com o próprio Swordplay, onde haviam duas arenas, né? Onde a gente tentava manter uma arena só, e tinham duas arenas ali. Então, imagine, se a própria equipe de Swordplay tem seus problemas, por que não os monitores que estão ali desde cedinho, carregando mesa, carregando cadeira, né? E todo um processo. É evidente que nós precisamos melhorar esse tipo de abordagem para que os eventos cada vez possam avançar. Quando também é colocado a questão de mas o pessoal está de camisa. Poucas pessoas sabem que e na verdade, principalmente eu que estou no processo, sei que todos os membros, foram 60 membros receberam camisas. Então, tem ali desde o líder ao participante, né? Então, eu não posso identificar que todo mundo que está fardado, até porque existem fardamentos, como o da própria LRPG Clube, que os outros segmentos não conhecem, né? Então, eu posso hoje estar com a vestimenta de uma associação e você não saber que ele é o Caetano, por exemplo, é vice-presidente da LRPG Clube. Mas quantos dos Swordplay sabem disso, né? Para que a gente possa saber, assim, que talvez alguém olhe para você e não saiba que você é líder de alguma organização. Vale ressaltar que as próprias associações têm suas identificações. O Cosplay AL, todo mundo tem crachá. O ALRPG Clube, todo mundo tem crachá. A K-Pop AL, todo mundo tem crachá. A CN tem colete. Então, não foi o evento que providenciou o material, o crachá, etc, etc. Agora, claro, esse foi nosso primeiro teste. Vendo que as associações por si só não conseguiram, né, suprir essa necessidade, a gente pensa em criar estratégias. Quais são as estratégias? Primeiro ponto, os eventos que estão acontecendo estão sendo desgastantes e sufocantes para todo mundo, salvo nos festivais da cultura nerd, certo? Então, qual a nossa premissa? Nós vamos montar uma equipe profissional de oficineiros, né, de facilitadores do Swordplay, para que, quando a gente realiza um evento externo, um evento que precise de alguém para trabalhar naquele momento, a gente possa contratar esse oficineiro e ele vai independente do clã ou da associação ou do que seja. Porque aí a gente não consegue, a gente acaba não afogando ou sufocando nenhum líder, todo mundo vai poder viver a sua vida, né? Então, eu vou. Não, você está sendo contratado para executar a atividade, fim, né? E isso pode dar. Eu vou colocar aqui a bandeira do meu clã. Não, bicho, você está sendo contratado, né? Não é teu clã que está ali, não tem nada disso, né? Você vai. Talvez quando você fala assim, a gente foi para um evento de Recife e a gente foi muito bem tratado. Me perdoe se é o evento que eu estou achando, foi um evento pago, né? Se foi o Supercom, é um evento pago, um evento remunerado, onde eles recebem ingresso e que tem toda uma estrutura para ofertar. Inclusive, quando a Swordplay participou do evento aqui em Maceió, foi até permitido cobrar uma taxa para quem usava. Então, foi uma troca de favores, né? Para mim, se o meu evento é pago e você vem, maravilha, você se torna uma atração. Mas na ACN, ninguém recebe por executar projetos, né? Ninguém recebe por estar ali executando desde a sua formação até o resultado final. Então, vale também ressaltar esse ponto, para que não se entenda que eu vou para um evento onde o ingresso é R$ 50 a diária e o cara me tratou muito bem, obrigado, enquanto eu vou para um evento social, sociocultural, que as associações fazem para movimentar o segmento e não haja esse pão de ló que foi utilizado no evento de fora. Então, assim, cabe a gente ressaltar, é muito importante que esse ano é um ano de profissionalização dos eventos da cultura nerd.
né? O Festival da Cultura Nerd ele ainda é amplo, é grande o suficiente para que a gente dê a oportunidade para o segmento poder ali criar seu portfólio, né? Organizar o seu momento, levar a cultura nerd para os seus membros e poder realizar seus torneios, mas em alguns momentos, inclusive o Juventude Conectada, que é uma ação da ACN e que hoje tem recebido recurso federal, né, para executá-lo, a gente vai montar uma equipe de facilitadores. E aí talvez isso sane essa, eu estou deixando de fazer o meu para estar fazendo da ACN, né, como foi colocado. Pronto, eu acho que essa primeira parte eu respondi. A gente abriu mais uma rodada, a Lua levantou a mão e o Lorde também. A gente vai voltar para o momento de fala. Pode falar, Lua. Eu só queria fazer algumas ressalvas aqui. Primeiro, quanto você falou que ninguém bateu o público do K-pop. Entenda que o público que a gente atrai, Jefferson, a gente não chama pessoas do Swordplay. Dificilmente você vai ver um membro do Swordplay brincando numa arena sem ser trabalhando nela como monitor. O público que a gente atrai é o público que está passando pelo evento. É um público que não é nosso. É um público que não é um específico nosso, que é diferente do público, por exemplo, do K-pop, que é um público que já vai para assistir o K-pop. O nosso não. É o público, aquela pessoa que está curiosa vendo o evento ali acontecer. Ela passa, ela vai para o Swordplay. A galera do K-pop, inclusive, enquanto não está rolando a apresentação de K-pop, eles passam pelo Swordplay. O convido, inclusive, a passar um dia numa arena que você vai ver que é insano assim, o número de pessoas que aparecem dentro de uma arena de Swordplay e a fila chega a dar volta e as pessoas até ficam irritadas pela demora da execução das atividades. E quanto ao que você falou, que a gente estava no centro do evento, eu acredito que assim a questão da visibilidade ela seja mais assim palco, falar no palco sobre o Swordplay, chamar atenção para o Swordplay. O espaço que vocês forneceram para a gente, entenda que aquele espaço é um mínimo para a gente realizar uma atividade. Ele não é o ideal, ele é o mínimo. Ali a gente consegue realizar uma atividade, sabe? Mas um espaço maior a gente consegue. A gente tem uma atividade que é muito famosa no Brasil inteiro, que se chama Trollball, né, que é uma atividade assim que, inclusive, eu já ouvi relatos que fizeram lá em Fortaleza, um membro do Swordplay de Alagoas foi para Fortaleza, disse que ficou maravilhado porque fizeram esse torneio de Trollball lá, fizeram um quadribol inspirado também em Harry Potter, que a gente poderia aplicar aqui, mas a gente não tem o espaço para fazer, porque além das pessoas, né, existe o espaço para lutar e os equipamentos. Tem gente que usa longa, escudo e tudo isso. Aquele espaço que foi fornecido para a gente, que eu acho que foi o maior que teve do festival, né? Ele só tinha 2 arenas rolando, então só dava para entrar 4 pessoas por vez. Mais do que isso, elas se batiam. Né? As lutas elas não conseguiam acontecer separadas, entendeu? E aí, quando você tem você e seu amigo mais um monte de gente na fila, acaba ficando muito sobrecarregado. E tempo. Vocês têm 2 minutos para lutar e sai que tem mais gente para entrar, que a fila está enorme. Então é isso. E a última ressalva quanto ao oficineiro que você falou. Eu acho a ideia excelente. Eu acho que vai resolver, sim, o problema que a gente teve da participação dos clãs em todos os eventos e a evasão dos membros, mas entenda que esse ano ele é um ano atípico. Por quê que ele é um ano atípico? Porque, como você bem sabe, a gente ganhou a votação para ser realizado o torneio nacional de Swordplay em Alagoas. A gente vai sediar, a gente vai receber, a média são tipo 300 pessoas. Tem Minas Gerais, tem São Paulo, tem Rio, tem Bahia, tem Ceará. Então,
E a gente precisa treinar para isso, a gente precisa se preparar para isso, a gente precisa dedicar o nosso tempo e nossos esforços para esse evento ser incrível, porque também não vamos passar vergonha, especialmente depois de tudo que a gente construiu, entendeu? Seja a CN, seja a associação, não está dando para passar vergonha. É só isso mesmo. Certo. O próximo é o Lorde. É só alguns pontos que eu acho que ficaram você ficou mal informado. Ó. Sobre o Sashi Geek lá, não aconteceu de ter duas arenas. O que aconteceu foi que um grupo de pessoal, que era do Swordplay também, estava sentado e chegou e estava passando um pouco do evento e pediu para tirar foto com as espadas. O pessoal emprestou para tirar foto e aí o que aconteceu? Alguém passou e falou que o pessoal tava lutando ali também, e deu aquela confusão toda. Então, tipo assim, o pessoal não estava lutando, não tinha a segunda arena. Tipo, o pessoal só estava tirando foto. Então, tipo assim, não houve essa arena aí. Sobre a relação do staff que eu falei, eu, tipo assim, já que as associações que tem que ficar responsável pelo espaço, e pelo que você falou, eu entendi que, tipo assim, a CN chega, tipo, ó, trabalha com isso aqui, esse espaço aqui é teu e tu tá responsável por tudo. Beleza, então, se a gente é responsável por aquele espaço lá, então, por exemplo, se eu tiver responsável lá no horário e eu quero fazer uma dinâmica, eu preciso fazer uma dinâmica extra meu campo, já que minha área é limitada. Como é que eu vou chegar como é que eu poderia fazer isso se eu não tenho identificação, se eu não, se não foi anunciado, se não foi nada, porque tipo assim, nesse Festival da Cultura que a gente ficou lá no centro, a arena era grande, mas realmente era o mínimo. Porém, a gente fez um LARP lá que deu bastante gente. Porém, os outros segmentos estavam sabotando lá a gente, porque a gente tinha colocado uns QR Code e umas charadas no lugar, e o pessoal e a própria organização do evento saiu colocando negócio em cima do que a gente tinha feito, confundindo vários times. Tipo assim, a gente montou umas 20 equipes de 7 a 8 pessoas cada, estava participando da mesma atividade ao mesmo tempo, e quando chegava numa determinada missão do LARP, o pessoal se perdia porque você ia usar o códigozinho para poder prosseguir na missão, aí você ia parar num curso de informática. Outra ia, outro ia parar no curso de idioma, tipo assim, tipo, literalmente, e o papel e as coisas tava no espaço da gente. A gente colocou os negócios no espaço da gente. O pessoal do próprio do evento foi e colou por cima. A gente não colocou nada na área de game, a gente colocou nada em área de RPG, a gente colocou na volta do Swordplay, no castelozinho lá. O pessoal foi, colocou e acabou atrapalhando a gente. Eu mesmo fui expulso de eu fazendo essa atividade, eu fui expulso de 2 lugares, porque um pessoa da staff falou que eu não podia ficar ali. Eu falava que eu estava participando do evento, estava fazendo atividade por evento. Aí ele falou que eu não podia ficar ali. Eu estava do lado do palco, na parte de baixo, estava do lado direito. Eu fui eu fui pro lado esquerdo. Ele me acompanhou e disse que eu não podia ficar ali também, sendo que era lugar onde já tinha gente estava assistindo. Eu tive que sair dos limites do evento e ficar quase na calçada. Ele ainda ficou um tempão lá me vigiando, podendo estar fazendo outra coisa para contribuir com o evento. Ele ficou lá me vigiando para ver se eu não voltava. Então, tipo assim, é meio complicado, tipo assim, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem um potencial enorme, mas a gente é limitado por essas coisas, tá ligado? Aí, tipo, eu fiquei muito chateado eu fiquei muito chateado em fazer evento. Tipo assim, eu adoro fazer evento. Eu faço evento o ano todo. Se você chegar para mim e falar, olha, a gente vai fazer uma sequência aí, todo fim de semana vai ter uma juventude conectada. Posso contar contigo? Eu digo, bora.
Eu faço. Só que, pô, eu faço, mas eu preciso das coisas certas, eu preciso saber o horário que eu tenho, preciso saber o limite que eu tenho, eu preciso saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Isso fica muito vago pra gente. Dá pra me entender? Isso é tipo assim, tem que ser uma coisa mais, tipo, mais certa, principalmente pra gente, velho. A gente precisa de espaço, a gente precisa de uma certa liberdade para poder criar. Pô, eu tava querendo muito fazer no meu personagem do LAP, fazer interação com o pessoal que tava assistindo, que tava assistindo e acompanhando ali o pessoal que tava animando o coisa. Só que eu não pude, por quê? Ninguém sabia que eu era, ninguém sabia nada que estava acontecendo. Assim, não tinha, eu não tinha lá, eu podia chegar, acho que era a Nicole, tava com o microfone, ela tava chamando o pessoal que tava com o corpo para cantar alguma coisa assim. Então, tipo assim, eu tinha uma charada que eu tinha que passar para alguém. Pô, porque eu não podia pegar o microfone por 30 segundos e jogar a charada para todo mundo de uma vez? Ou até ela mesma podia fazer isso. Essas coisas assim, por exemplo, juntando assim, o Swordplay com o pessoal do RPG, a gente montava uma charada e o pessoal poder passar dessa missão, ela tinha que vencer alguém que estava lá no RPG, fazendo que o público rode pelo evento, entendeu? Tipo assim, pode fazer uma missão que que a pessoa tem que dançar com o pessoal do K-pop ou alguma coisa assim. Mas, tipo assim, a gente não consegue fazer porque sempre tem alguma coisa limitando a gente, sempre dizer, não, não dá, não pode. Ou a gente não sabe se pode ou não. Então é tipo assim, é chato você querer fazer, dar o seu melhor no evento, mas você não pode, porque ninguém lhe dá a gente não sente essa liberdade. A gente não, muitas vezes a gente se sente abraçado por você, pelo Caetano, mas pelo resto das pessoas a gente não sente, tá ligado? Isso que é complicado de fazer. Isso que atrapalha muito a gente na totalidade, cara. É muito ruim. Agora, sobre essa sua ideia aí desse grupo específico, eu gostei também. Já estou aí de voluntário. Só não vou poder nos dias específicos, mas eu acredito que é um dia que não vai ter evento, que eu também tenho que treinar o pessoal. Porém, se precisar, eu estou aqui, velho. Obrigado. Lander é o próximo. Eu acho que o Lander 121 levantou a mão antes. Se não foi, pode falar, Lander. Desculpa aí, é que eu tô com um pouquinho de vergonha. A questão é que essa parada sobre o link, sobre o QR Code, é que poderia ser, talvez, vou dizer assim, um link direto para um site escamado, como já aconteceu uma vez. Eu acabei entrando num link por um QR Code uma vez e eu quase perdi minha conta da Steam por causa disso. Então, às vezes, poderia ser por conta disso que eles acabaram cobrindo por cima. Caso contrário, eles estavam sendo contra mesmo o que eles estavam fazendo. Essas duas possibilidades. Ou eles estavam sendo contra, ou eles estavam querendo proteger os caras de ser escamado. São duas possibilidades. Tchau. Entendi. Para que a gente consiga sanar, volto a dizer, antes a gente abria um link para monitores voluntários que ficavam nas determinadas arenas. Esses monitores, eles tinham acesso ao segmento específico ali, para fazer o que o Lorde falou, de mesclar segmentos. É o próprio líder do segmento que precisa entrar em contato com o líder vizinho, por exemplo, a Lua e o Marcos Prego, ou a Érica e a Lua, porque aí, imagine só vocês jogando Swordplay, do nada entra um bocado de gente dançando no meio, porque é a missão deles, né? Então, se eles não avisarem vocês previamente disso, pode acontecer realmente um constrangimento. Mas pensando nisso, antes de cada evento, eu vou convocar os líderes de segmento para a gente discutir quais serão as programações e inserir isso de modo que todos tenham conhecimento. Para sanar também o problema da identificação,
nós vamos abrir um número de monitores para aquele segmento, e esses monitores serão credenciados, tendo as mesmas vantagens que os monitores possuem no evento, né? Para que a gente saiba quem é, e aí possa inserir ele dentro de uma premissa, já que agora a gente vai treinar essa turma, para que o pessoal dá um ponto de ouvido para um líder, para que a gente possa aí se comunicar e poder saber, ó, meu grupo aqui está tendo uma dificuldade, tem alguém que possa vir aqui, e a gente conseguir, já que o monitor que está ali presente não tem suprido essa necessidade. Alguém mais gostaria de falar sobre os 2 anos que passaram? A gente pode passar para a pauta de discussão dos projetos que a gente tem para realizar esse ano. Acho que já supre. Perfeito. Veja só, esse ano, graças a Deus, que bom que vocês falaram sobre a necessidade de vocês se prepararem para um evento que vai vir ano que vem, né? Que é um evento específico do Swordplay, assim como nós vamos ter o Encontro Alagoano de RPG, assim como nós vamos ter o K-Tournament, né? Assim como os eventos que cada segmento desenvolve, vocês vão fazer o evento específico de vocês. Mas mais que isso, né, farão um evento de merge com outras cidades. E isso vai ser, inclusive, um ponto de desafio, porque vocês vão precisar cumprir uma certa estrutura para isso, né? E aí, pensando assim, vai ser muito bom para a associação, que vai ter que respirar agora como fazer um evento do zero. De contrapartida, nós, da cultura, né, com o Ministério da Cultura voltou, nós temos 2 leis de incentivo financeiro, que são leis muito importantes para o cenário, que é a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. São leis de incentivo que virão através de recursos, né, para Maceió e para Alagoas. A Secretaria do Município e a Secretaria do Estado vão receber esses recursos, assim como todo o país. Só da Paulo Gustavo vai vir para Maceió 9 milhões de reais. E para Alagoas, 40 milhões. E esse recurso precisa ser executado pelo povo, não é pela secretaria. Ou seja, é o povo que vai montar o projeto para receber esse recurso. Um exemplo para quem está acompanhando é o Nerd TV. O Nerd TV foi custeado pela Lei Aldir Blanc, né? Toda a estrutura, toda a equipe foi paga, a gente contratou profissionais da área, jornalistas, publicitários, a Amanda está aí, pode falar sobre isso, né? A gente pagou um salário para cada um, construiu uma estrutura física de ponta. Hoje o Nerd TV ele possui todos os equipamentos necessários para streaming, né, e para edição. E aí a Paulo Gustavo e Aldir Blanc vem exatamente para dar esse suporte. Existem alguns pré-requisitos, que é o ponto negativo. Um deles é ter pelo menos 2 anos de CNPJ movimentado, né, além de outros predicados que esses editais pedem. Isso não quer dizer que o cenário nerd esteja órfão, porque a LRPG Clube, a ACN, né, e outros CNPJ já estão prontos para esse fim. Agora, como é que eu consigo incluir o Swordplay nesses benefícios, né? A ACN e a LRPG Clube foram aprovados agora numa lei de incentivo financeiro para a execução do Juventude Conectada. Então, o Juventude Conectada esse ano, ele vai ter recurso para ser executado. Então, a gente vai focar em oficinas de produção de equipamentos, nós vamos comprar esse material, as pessoas que participarem das oficinas vão sair com seu material custeado, nós vamos formar oficineiros, né, dentro da realidade do Juventude Conectada, essas pessoas serão contratadas, a gente vai custear viagens para os municípios. Então, nós vamos visitar pelo menos 13 municípios de Alagoas, levando Juventude Conectada para municípios novos. A equipe vai ter recurso para viagem, vai ter recurso para manutenção diária, né? Vai ter um suporte. E essas pessoas não precisam ser exclusivamente membros de diretoria, né? A gente pode aí ver talentos como pessoas que jogam, fazem parte de cada segmento
e que estão aptos a contribuir. Nós vamos ter eventos intermunicipais. Então, a proposta é chegar, por exemplo, em Delmiro Gouveia e sair de lá com um clã montado em Delmiro. A proposta é chegar em Coité do Nóia e montar um clã. A proposta é ir em cada polo do Juventude Conectada e deixar um clã pronto lá. Né? O projeto Juventude Conectada, ele forma o artista e a gente vai embora e o artista continua. Então, é muito provável que nesse ano vocês tenham diversos outros clãs para tocarem o barco do Swordplay em suas cidades. E isso vai pluralizar de forma que não vai ser só Maceió. Então, de repente, eu preciso realizar um festival e eu vou buscar Swordplays em São Miguel dos Campos. Por quê? Porque o Juventude Conectada chegou lá com uma equipe que está recebendo para isso e vai formar novos Swordplayers. Vai ensinar a jogar, vai ensinar a fazer armamento, vai ensinar a montar um clã e vai acompanhar essa turma até que essa turma esteja pronta para caminhar com suas próprias pernas. E isso não é só do Swordplay, mas do RPG, do K-pop, do cosplay. Então, a meta do Juventude Conectada esse ano é bater 10 mil artistas em Alagoas. Então, não são 10 mil participantes. Não é a turma que agora vai para o festival, não tem nada o que fazer e vai passar no Swordplay. Não, são 10 mil pessoas distribuídas entre 13 segmentos, mas que são profissionais da área, que são artistas, que vão para competir, que vão para aprender, que vão para disputar. Eu seria injusto em dizer que a gente vai encontrar de forma fácil esses artistas em todos os lugares, mas também não posso dizer que não vão existir, né? Então, há 50% de chance aí da gente chegar numa cidade e deixar 20 a 30 swordplayers lá, né? Gente pronta para competir, para participar, para tocar o barco, para formar clã, né? Para dizer assim, epa, peraí, vai ter Odisseia, eu vou, né? E participar. Além disso, com a Paulo Gustavo e Aldir Blanc, a gente vai poder criar projetos voltados exclusivamente para esse fim. Né? 70% do recurso da Aldir Blanc ela é para audiovisual, para filme, para curta-metragem. Uma das premissas que a CN tem é de fazer documentários e outra de executar curta-metragens. Né? O RPG, por exemplo, ele é baseado em histórias medievais. Então, é muito provável que eu queira fazer curta-metragens remuneradas, com recurso para isso, de batalhas medievais. Né? Então, quem a gente vai procurar para esse fim? Quem a gente vai procurar para esse porte? Uma vez que a associação vai estar ocupada realizando esse treinamento, focando no seu próprio evento do ano que vem. Então, para que vocês saibam que não é que a ACN quer fazer o que a Swordplay deveria fazer, mas é que hoje nós não temos capacidade produtiva para assumir uma proposta desse tamanho, né? É dizer assim, poxa, se tiver 8 eventos na cidade, o Swordplay para, porque tem gente que vai sair, tem gente que não vai querer continuar, porque só tem evento, porque não está treinando, e tem o evento maior no que vem. Então, qual é a forma da gente suprir isso? Transformar Alagoas num campo para segmentos. Né? Se hoje a gente tem 50, eu quero 300 pessoas jogando. Eu quero 300 pessoas capacitadas para não sobrecarregar ninguém. Vou voltar para as falas. Está inscrito para fala. Deixa eu ver quem está lá. Lorde. Bom, vamos lá. Ó. Sobre essa ideia de criar e manter os clãs no interior, eu já fiz isso já. Eu consegui fazer, eu consegui em 2 caravanas de interior que a gente foi, eu consegui criar 2 clãs de Swordplay nessas cidades. Porém, por experiência própria, eu sei que só a gente chegar, ensinar, deixar o material
oficializar o clã e depois ir, o clã não fica, o clã não dura, o clã morre. Porque tem que ter sempre tem que ter pelo menos uma vez por mês uma pessoa da diretoria ou uma pessoa mais antiga no Replay indo nesses locais para fazer a manutenção de atividade, ver como é que tá o clã, como é que eles estão tocando, se tem alguma coisa de certo, se tem alguma coisa de errada. Então, tipo assim, essa sua ideia é muito boa mesmo, mas se a gente for ir de cidade em cidade, deixar o clã lá e não voltar mais, não vai dar certo. A gente vai estar investindo numa coisa que vai ser só perca de recurso. Aí me permita falar só um pouco, Pode falar. mas essa é a premissa do Juventude Conectada, Sim. transformar polos, chegar em Arapiraca, formar gente e dar suporte à galera de Arapiraca para manter. Agora, depois que formou Maceió e Arapiraca, eu agora vou formar São Miguel, e pode ser que vá gente de Maceió, ou pode ser que vá gente de Arapiraca. Formou São Miguel. Agora a gente vai formar Palmeiras. Aí agora eu tenho 3 polos que podem ir. E assim, todo o projeto ele é fomentado financeiramente pelo município, o estado e o incentivo federal. Então eu tenho um recurso para esse fim. Né? Eu consigo executar, consigo marcar, consigo levar oficineiros, consigo custear isso e manter durante um ano a proposta. Agora, o projeto ele tem início, meio e fim. Se eu vou na cidade uma vez por mês durante um ano, se depois de um ano a cidade não conseguir manter-se sozinha, é porque o projeto não funcionou. Né? Imagine Maceió. Por que Maceió funciona sem o recurso necessário? Porque está pronta. Né? Então, o polo de Maceió não é um polo para se preocupar tanto. Mas o polo de São Miguel, por conseguinte, tem que ter preocupação. Eu tenho que levar a galera lá até montar o determinado projeto, que todo mundo saia lá craque para continuar a tocar o barco. Aí agora eu vou para Palmeira. Terminou Palmeira, vou para Delmiro e assim por diante. Certo. Sobre esse suporte que você vem falando, eu acredito que o Swordplay consegue suprir essa demanda de pessoal que você vai precisar nesse ano, que tipo assim, a gente tem que treinar, a gente realmente tá ocupado pra caramba, porque tem despertar agora pra gente fazer, e após despertar, todo o foco deve ser o Odisseia, porque o Odisseia não é um evento só nacional, é internacional também. Vem gente de outro país para o Odisseia. E a gente já tem uma dívida grande com o Nordeste, porque o primeiro, se eu não me engano, o primeiro ou foi o segundo Odisseia foi feito aqui, foi o segundo Odisseia, valeu, Lua, foi feito aqui, e ele é considerado até hoje o pior Odisseia já realizado. Então, tipo assim, a gente tem que tirar essa imagem ruim do, do estado, sabe? Tipo assim, a gente foi uma luta, faz anos que a gente vem lutando para conseguir trazer o Odisseia para cá de novo. A gente tem o potencial de fazer o melhor Odisseia já realizado, só que a gente não quer fazer sozinho. Eu pelo menos acredito que a gente não quer fazer sozinho. A gente quer que a CN faça com a gente. A gente quer que os outros segmentos também façam, entrem nessa, porque além do swordplay, a gente quer que tenha mais coisas dentro do evento. Então, só que para isso a gente precisa também, o outro lado também tem que entender que a gente não pode ir assim, por exemplo, você chegar, eu vou precisar de 50 pessoas para ir para um lugar. Não tem condições. Mas eu lhe garanto que pelo menos 4 pessoas vai ter. Pelo menos no meu clã, 4 pessoas, no momento que você quiser, vai ter. Só que eu também vou pedir, só que também você também vai ter que entender que não vai dar para levar muita gente. Principalmente, ó, a Lua não tem tempo para nada. Então, tipo assim, ela tá sobrecarregada. Então, tipo assim, muita coisa que você vai precisar, você vai ter que ir atrás dela.
Só que vai ter hora que não tem como ela não vai ter como lhe dar o suporte que você merece. Então você vai ter que quebrar, você vai ter que falar com os líderes. Então você vai ter que falar comigo, você vai ter que falar com o Solari, você vai ter que falar com o Dark Lord, você vai ter que falar com a Lady ou com a Dark Lady, você vai ter que falar com os líderes mesmo. Por exemplo, se precisar de uma Juventude Conectada, você tem liberdade de chegar em qualquer clã de Swordplay e perguntar se ele está disponível. Então, tipo assim, eu sei que esse ano a gente quer que o Swordplay esteja abraçado com a CN, mas a gente vai ter as limitações da gente. Então, tipo assim, em relação a contingente, você tem, não se preocupe, mas a gente também precisa, a gente também precisa do apoio para fazer as coisas da gente. Entendeu? Então, tipo assim, não, o que você precisar, a gente vai fazer, e o que a gente precisar, a gente também espera que a gente consiga de vocês. Não, com certeza. E assim, só volto a dizer que a gente vai contratar uma equipe, né? Então, vai ser um serviço prestado, no caso, para o Juventude Conectado. A gente está no módulo, eu costumo dizer que a busca para se tornar uma associação, ela é um sonho de todo mundo. Mas quando a gente conquista esse sonho, aí que o inferno começa, porque a gente acaba ganhando pernas para andar sozinho, né? E aí, se a gente não consegue encabeçar o processo, a gente se fragiliza. A Associação da Cultura Nerd, o principal motivo dela é dar suporte, não é realizar para, né? É dizer, ó, eu vou fazer um festival e você vai ter o espaço para você executar, você construir. E aí, bicho, tem gente que bota lá em cima. Ó, se você chegar em qualquer área que a LRPG Clube esteja à frente, é só pão de ló. Agora, como é que eles conseguem? Eles vão lá, eles tentam patrocínio, eles correm, eles montam toda uma gama que é permitida devido ao tempo de existência, as relações que eles possuem, né? E vão lá e montam. Foi fácil no início? Não foi. Né? Eu e o Marcos, por exemplo, quando criamos a LRPG Clube, bancava tudo do bolso, né? A viagem, toda uma estrutura que chegou um momento que a gente disse, bicho, não vai dar para continuar. Mas graças a Deus, a gente passou a parte do deserto, né? E hoje a LRPG Clube tem a estrutura que ela tem, e a ACN até pega bigu, às vezes, na estrutura dela. Concluiu, Lorde, para a gente passar para a Lua? Só para finalizar mesmo, assim, ó. Se você quiser meio que tirar o peso das nossas costas, assim, e assim deixar a gente mais livre para poder contribuir mais com tudo, se possível, você conversasse, você e a Lua depois, e com a experiência e com os acessos que você tem, você conseguisse o lugar para a gente fazer o despertar. Se a gente conseguir isso aí, a gente conseguir esse local para fazer esse despertar, a gente vai ter pelo menos mais da metade do ano, pelo menos livre assim de, de, de problema, de coisa, porque a gente tem que fazer esse despertar, porque vai ser um evento teste pro Odisseia, vai vir gente observar a gente, vai vir gente de outro estado para olhar o despertar, para ver como é que tá a estrutura, como é que vai andar o evento. E se a gente não, se eles chegarem e não gostarem do que ver, a gente vai perder o direito de fazer o Odisseia, e vai ser motivo de piada em todo canto, porque o que mais a gente se baga é que a gente a gente faz parte do segmento da cultura nerd, então todo mundo se ajuda, todo mundo, um corre pelo outro, só que se a gente falhar nisso daí, tudo que a gente falou, tudo que a gente levantou, vai ser jogado fora. Entendi. Então, assim, a gente tá com um peso muito grande, certo? Assim, a gente tá sobrecarregado, a gente não quer faltar com os compromissos, a gente não quer deixar ninguém na mão, mas a gente realmente precisa de ajuda em algumas questões. A gente está contando com
com a CN para isso. E é só isso mesmo, pode falar, Lua, tá? Lua? Tá, o primeiro ponto que eu ia falar, desculpa se tiver saindo som daí de trás. A primeira coisa que eu ia falar é justamente sobre o despertar, que eu ia perguntar se existe a possibilidade do local do Juventude Conectada para a gente fazer, porque era um evento pequeno, era um evento interno dos membros de Alagoas, mas com a criação do CNPJ e da gente ter recebido o Odisseia, acabou se tornando justamente um evento maior, né, que pessoas de outros estados, como o Lorde falou, vão vir, vão observar a gente, e isso aconteceu muito rápido, né, porque foi em janeiro, e já para agora o evento, então a gente realmente, isso eu não discordo do Lorde de forma alguma, a gente está sobrecarregado com essa pressão, né, tanto da Odisseia quanto do Despertar, que apareceu para a gente. A Odisseia, como você bem sabe, Jefferson, nossa maior preocupação. A Odisseia da gente, que a gente tem para reparar, foi em 2014, foi em 2014, há 10 anos, vai fazer 10 anos, né? 10 anos depois a gente vai refazer, que a gente tem essa chance realmente, porque o nome de Alagoas é queimadíssimo fora. E eu cheguei a comentar também nas últimas reuniões que teve com os outros segmentos e as lideranças, que eu ia entrar em contato com os segmentos, porque justamente em nenhum momento a ideia da Odisseia foi mostrar somente o Swordplay Alagoas. Pelo contrário, a nossa ideia é mostrar como a gente se organizou aqui em Alagoas em diversos segmentos, a CN, até a ideia de colocar, né, a marca da CN, o banner da CN para o pessoal tirar foto lá onde tem, né, divulgar tudo que foi construído em Alagoas, não só para a gente ali dentro da internet, mas aproveitar a oportunidade que a gente vai receber. Lorde fez uma chamada importante que eu esqueci até de falar. A gente tem gente de fora do país que vem para a Odisseia, né, com muito orgulho, inclusive. Então, é uma oportunidade para mostrar tudo que foi conquistado em Alagoas, não somente pro Swordplay. Porque, como você mesmo disse, Jefferson, né, como você mesmo demonstrou para a gente não teria, de fato, a gente não teria conseguido chegar onde a gente chegou sem você ter começado esse movimento. Eu gostei muito da ideia do 1 ano, uma vez por mês em cada cidade, até porque a gente tentou fazer em Arapiraca, surgiram muitas pessoas interessadas em Swordplay, até até foi de Arapiraca para Maceió, um membro que ia ser o líder do clã, para ele aprender um pouco mais, ele passou um tempo, foi para casa de Lorde, eu também fui, para aprender, só que eles não conseguiram vingar sozinhos, sem nenhuma orientação, sem ninguém lá para ir de vez em quando para dar uma olhada. E foi uma coisa que, querendo ou não, despertou bastante atenção. Poxa, o grupo acho que tinha mais de 20 pessoas interessadas do Swordplay Arapiraca. Por que não vingou? Sabe? Por que não saiu? Porque não tinha esse acompanhamento. Então, eu achei essa ideia maravilhosa, maravilhosa mesmo. E que consigam treinar para Odisseia. Sobre o que o Lorde falou, de fato, eu estou sobrecarregada na minha vida pessoal, né? Não só com a cultura nerd, até conversei com você antes de começar a reunião, né, Jefferson? Sim. Mas a minha sugestão é fazer o seguinte, para você, com quem que eu falo, continue falando comigo. O que eu vou fazer é encaminhar a mensagem e direcionar a pessoa para o evento, como foi o caso do evento da Otakus Alagoas, que eu falei com o Solar, eu falei, é seu, é sua responsabilidade, passei o contato do Gui para ele, falei, você se vira aí que eu não vou poder ficar resolvendo as coisas para você, porque eu estou ocupado. E só isso mesmo. Anotei aqui só. Certo, pessoal. Amanda?
Boa noite, gente, tudo bom? Hoje, assim, eu não sei se todos me conhecem, mas eu sou Amanda, faço parte da diretoria da ACN, e assim, hoje eu estou como parte da diretoria, mas eu ouvindo todo o desenrolar da história, eu também queria contribuir com o que eu posso, né? No caso no meio de comunicação do qual eu faço parte, que é o Antenados. Então, assim, tudo que tiver com relação a esses eventos, que a gente puder ajudar também a divulgar, pode mandar para a gente, que a gente dá essa força, tá bom para vocês? Pode contar com a gente, é isso. Maravilha, gente, a gente está chegando no fim. Eu costumo terminar 10 minutos antes da próxima reunião, que começa de 9h30. Para mim, foi muito produtivo o nosso encontro, saber das coisas que estão acontecendo, que nem sempre chegam na forma decupada na diretoria. Todas as reuniões que estão acontecendo estão sendo bem esclarecedoras para a ACN. Eu posso dizer que eu trabalho com a premissa que o que vem para mim vai para todos que estão comigo, né? A frase de Maquiavel que diz que aos aliados tudo e aos inimigos a lei, mas saber que o segmento está se organizando. Ontem eu peguei uma reunião, hoje, na verdade, eu participei de uma reunião à tarde na FEMAC para discutir os projetos da Paulo Gustavo, e essa reunião foi avisada ontem à noite no Instagram. Então, quem conseguiu pegar o Instagram de ontem à noite, conseguiu saber da reunião de hoje, né? Mesmo sabendo que nem todo mundo acompanha o nosso Instagram, a gente lançou essa reunião há mais de 15 dias lá. Eu mandei hoje para 44 membros, né, do Sword Play, e 16 estiveram presentes. Isso para mim é positivo, porque outros segmentos eu mandei para 150 pessoas, 200 pessoas, e também tivemos uma média de 16 a 20 presentes. Mas o que eu posso dizer é que é um ano de colheita, né? Para quem plantou, é um ano de colheita. E eu sei que nem todo mundo está pronto para o que vem por aí, né? Eu posso dizer porque eu participei da Audi Blanc, e na Audi Blanc muito recurso foi realocado porque não havia projeto, ou se havia projeto, não havia os pré-requisitos para conquistar o recurso, né? E eu me preparei esses 2 anos para estar pronto para Paulo Gustavo. Então, como a associação de vocês tem CNPJ, ainda que muito novo, né? Muita coisa não vai dar para participar, mas pelo menos os que não precisarem de tempo, vocês têm CNPJ para participar. E isso já é um passo andado em comparação aos que não possuem, tá? Então, eu vou tentar ajudar no que eu puder. A gente está com um calendário para o estado todo. Enquanto vocês estão se preocupando com o próximo evento que vai vir, eu estou preocupado com 12 eventos no calendário, né? Arapiraca está aí com o festival, a gente está correndo contra o tempo, esperando a lei orçamentária do município ser aprovada. Depois do festival, em menos de 30 dias, tem o Sesc Geek, depois, um mês depois, tem o Festival de Maceió, né? E aí não para, em agosto tem Sesc Arapiraca, depois continua com o Summer Geek. Então, são eventos que envolvem 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, né? Eventos que realmente, para dar conta, tem toda essa energia. Então, agradecer a todo mundo. Eu vou parar a gravação. Aqueles que estiverem presentes, se quiserem acesso à gravação, é só falar comigo, a gente libera. E à medida que os projetos forem acontecendo, vocês serão consultados, né, para poder participar e aí abrir para todo mundo, beleza? Alguém quer fazer alguma consideração? Eu posso terminar? Ou alguém mais quer falar? Todo mundo contemplado, né? Então, muito obrigado, é isso. E vamos acompanhando as próximas notícias. Lembrem-se, ativem as notificações do Instagram, para que tudo que a ACN postar chegar para todo mundo com um sininho, né? Porque aí vocês ficam aí antenados, sabendo de tudo que está acontecendo. E não foi um merchan para o canal Antenados, viu, Amanda? Mas é isso. Vamos que vamos. Vou acabar a gravação e nos preparar para a próxima reunião. Obrigado a todos. Mas, Jefferson, de verdade,